Oi, tudo bem? Se você ainda não estava na nossa lista, seja muito bem-vindo. Se você já estava, só nosso oi mais uma vez. Olha só, e se você não está, né, e está recebendo esse vídeo de alguém, adiciona aí, só mandar seu nome pelo WhatsApp 61 98116 6252. Bom, meu nome é Alexander e eu vou te dar uma dica de direito administrativo. Parei aqui no trânsito para falar isso. Um aluno pediu para eu comentar sobre desconcentração administrativa. Muito bem. Para entender isso, primeiramente você tem que entender a diferença de órgão e entidade. Órgão é uma divisão interna da pessoa. Então, estou falando de coração, pulmão, rim. Essa é a ideia na administração pública. Eu estou falando de Departamento da Polícia Federal, Receita Federal, estou falando de um Tribunal de Justiça, estou falando da Câmara Legislativa ou da Câmara dos Deputados e por aí vai, né? Senado Federal, etc. Muito bem, isso é um órgão. O órgão, na Lei 9784, ele tem como conceito unidade de atuação integrante da estrutura da administração direta ou indireta. E aí você vai entender que o órgão ele pode existir tanto na administração direta como também na indireta. Então, o Detran, DENIT, Banco do Brasil, Caixa Econômica, FUNAI, FUB, eles possuem órgãos, né? Uma divisão interna. Por exemplo, o Departamento de Recursos Humanos, o Departamento de Fiscalização, Departamento de, por exemplo, a Ouvidoria é um órgão. A entidade é a pessoa jurídica. A entidade é a União, Estados, DF, municípios, autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista. Bom, quando a gente fala de entidade, de entidade, você vai encaixar no de descentralização. Descentralização. Esse é de entidade. Então, engoli o chiclete que eu estava guardando aqui do lado. É uma situação ruim, né? E agora para sair, como é que vai ser? Olha só, a entidade, ela sempre surge de uma descentralização. Eu posso ter uma descentralização que a gente chama de descentralização política, anota aí. Descentralização política é o quê? Quando a Constituição fala que o Brasil é uma república federativa do Brasil, ela está dizendo que nosso Estado é um Estado federado, então esse Estado ele vai ser dividido internamente com várias pessoas que têm capacidade de produzir lei, de fazer lei dentro do mesmo território. Então a gente tem uma descentralização política, que é a administração direta, centralizada, entes federativos ou entidade política. Muito bem. Daí, cada pessoa dessa pode passar atribuições para outra pessoa. E essa outra pessoa pode ser tanto a administração indireta como particulares. Aí esse fenômeno, a gente já dá o nome de descentralização administrativa. Então, quando eu falo descentralização política, isso é tema de direito constitucional. Descentralização administrativa, tema do direito administrativo. Muito bem. Cada pessoa, isso aqui é uma pessoa, cada pessoa pode se dividir internamente em vários órgãos, tanto da direta como também da indireta. Na verdade, não é nem que ela pode, ela vai, necessariamente ela tem que se dividir em órgãos. Nesse fenômeno, a gente fala de desconcentração. O O de órgão é o O de desconcentração, para você não errar. Tudo bem quanto a isso? Compreendeu? Descentralização política, descentralização administrativa, desconcentração. Existem 3 formas de desconcentração e existem 3 formas de descentralização administrativa. Só para enfatizar, isso eu falo depois. Só para enfatizar, eu estou falando de desconcentração administrativa também, tá? Porque existe uma desconcentração política, também objeto de direito constitucional, que é quando o Estado separa os poderes, tira das mãos de uma só pessoa e separa em executivo, legislativo e judiciário. Aí é desconcentração política. Tudo bem? Você entendeu? Qualquer coisa, eu estou por aqui. Um grande abraço, bons estudos, sucesso. Conta sempre comigo. O meu objetivo é realmente te ajudar e fazer você entender as coisas. Mais pra frente eu te falo então das 3 formas de desconcentração administrativa e as 3 formas de descentralização administrativa. Até mais. Fique bem. Tchau.